Milionário fica em estado de choque ao encontrar garçonete que é igualzinha à sua esposa morta. Lucas Vieira nunca imaginou que uma simples refeição em um restaurante qualquer o colocaria diante de um encontro tão surreal. Ele entrou naquele restaurante de luxo como fazia todas as semanas, mas algo estava diferente naquele dia. O peso da perda de sua esposa, Sofia, ainda o consumia, 3 anos após o acidente. O vazio deixado pela sua partida parecia maior a cada dia, e ele se forçava a continuar sua rotina como se nada tivesse mudado. Mas o sofrimento por dentro não dava trégua. Ele se acomodou na mesa, o olhar vazio, tentando afastar os pensamentos que não paravam de assombrá-lo. Foi quando a garçonete se aproximou. Ela tinha os cabelos castanhos, os olhos castanhos claros, e quando sorriu, Lucas ficou paralisado. Era como olhar para uma versão mais jovem de Sofia. A dor que ele sentiu naquele momento foi sufocante. Ele piscou, tentando afastar a imagem que surgia em sua mente. Mas quando olhou novamente para ela, a sensação era indiscutível. Aquela mulher era idêntica à sua falecida esposa. Ele engoliu seco, o coração batendo forte, e mal conseguiu pedir o que queria. "Posso ajudar em algo?" a jovem perguntou, com um sorriso amigável e cheio de compaixão. Mas Lucas não conseguia desviar o olhar. Como isso era possível? Será que estava imaginando coisas? Não, ela era exatamente igual. O que ele deveria fazer com esse sentimento que tomava conta dele? Como isso poderia ser possível? A garçonete parecia não notar a confusão interna que ele vivia naquele momento. Apenas seguiu com o atendimento, mas Lucas permaneceu ali, absorto, perdido em um turbilhão de pensamentos e emoções. Ele se perguntou se aquilo era algum tipo de sinal, um milagre, ou se sua dor o havia levado a criar uma ilusão tão forte que sua mente o enganava. Após aquele primeiro encontro, Lucas não conseguiu tirar Clara da cabeça. Cada vez que ele entrava no restaurante, seu olhar imediatamente se dirigia para ela. Clara, com seu sorriso doce e seu jeito simples, parecia um reflexo perfeito de Sofia, sua esposa falecida. Ele sabia que não podia continuar indo ali apenas para observá-la, mas o desejo de entender o que estava acontecendo com ele era mais forte que qualquer razão. Nos dias seguintes, ele foi ao restaurante mais vezes do que conseguia contar, sempre tentando disfarçar sua obsessão. Ele se sentava no canto mais afastado, observando Clara enquanto ela trabalhava. Ela se movia de maneira tão familiar, como se sua presença fosse um eco do passado que ele não conseguia deixar para trás. A cada olhar, mais o que sentia parecia se intensificar, como se estivesse cada vez mais enredado em um labirinto emocional que não conseguia escapar. Clara notou o comportamento peculiar de Lucas, mas não disse nada. Ela se perguntava o motivo de ele vir tão frequentemente, quase como se fosse uma obrigação. Ela nunca tinha visto o homem antes, e embora fosse um cliente regular, ele parecia distante, perdido em seus próprios pensamentos. Certa tarde, enquanto ela o servia, Lucas percebeu uma tristeza profunda em seus olhos. Ela não estava apenas sorrindo por educação. Havia algo em sua expressão que o tocou profundamente, como se ela estivesse carregando uma dor semelhante à sua. E isso o fez se aproximar mais uma vez, não apenas pelo fascínio físico que ela despertava nele, mas pela necessidade de se conectar com algo que parecesse real e tangível. "Posso ajudar em algo?" perguntou Clara novamente, desta vez com uma gentileza que fez Lucas sentir um aperto no peito. Ela parecia genuína, mas ele não conseguia separar os sentimentos que surgiam em seu coração, como se ele fosse incapaz de distinguir se o que sentia por ela era real ou se simplesmente estava projetando suas próprias dores e anseios sobre aquela jovem mulher. Lucas olhou para Clara, mais uma vez perdido em seus pensamentos. Há algo nela, pensou. Algo que não posso ignorar. Lucas não sabia mais o que fazer com os sentimentos que estavam tomando conta dele. O vazio deixado pela morte de Sofia, que antes parecia irreparável, começou a se misturar com um tipo de confusão que ele nunca havia experimentado. Ele ainda não conseguia entender como, em tão pouco tempo, Clara havia se tornado tão importante para ele. A dor da perda, que antes parecia intransponível, estava sendo substituída por uma obsessão crescente. Ela estava se tornando a chave para um mundo que ele já acreditava ter fechado. Foi em uma tarde chuvosa, em que a cidade parecia refletir o estado emocional de Lucas,
que ele finalmente tomou coragem. Clara estava indo até a mesa, como sempre, com aquele sorriso acolhedor, e Lucas sentiu seu peito apertar. Ele não podia mais deixar aquilo se arrastar. Não podia mais observar de longe, sem ao menos tentar entender o que estava acontecendo. Clara, posso falar com você por um momento? Ele não reconheceu a sua própria voz, que soava mais baixa e trêmula do que imaginava. Ela o olhou com surpresa, mas assentiu, sentando-se na cadeira à sua frente. Clara não sabia o que ele queria, mas algo nela dizia que ele estava se aproximando com um propósito mais profundo do que simples curiosidade. Você não é de ficar muito tempo aqui, não é? Clara comentou, tentando quebrar o silêncio que parecia pesar entre eles. Lucas sentiu um nó na garganta, e as palavras demoraram a sair. Eu não sei o que está acontecendo comigo, começou ele, hesitante. Mas algo em você, em sua aparência, me faz lembrar tanto de alguém que eu amei muito. E isso está me deixando perdido. Ele respirou fundo, sem saber como continuar. Clara o olhou com mais atenção. Era óbvio que ela não sabia o que ele queria dizer, mas a vulnerabilidade que ela via nos olhos dele a tocou de uma forma inesperada. Eu não entendo, disse ela suavemente. Você está falando de sua esposa? Lucas ficou em silêncio por um momento, sentindo a pressão da dor se acumulando em seu peito. O simples fato de mencionar Sofia já o fazia reviver tantas lembranças, tantas perguntas não respondidas. Sim, minha esposa, Sofia, ele respondeu com um suspiro. Ela faleceu há 3 anos, e desde então tudo tem sido vazio. Mas ao olhar para você, sinto que estou revivendo algo, uma parte de mim que achei que já tinha perdido. Clara olhou para ele, não sabendo exatamente como reagir. Ela sentia uma empatia crescente por ele, mas ao mesmo tempo, algo estranho a fazia se afastar. Não era apenas a semelhança física com Sofia que o atraía. Havia algo mais que ela não podia identificar. Desculpe, eu não sei o que dizer, ela respondeu, sua voz suave, mas cheia de uma tristeza silenciosa. Lucas, no entanto, já não estava mais preocupado com o que ela pudesse ou não entender. A verdade estava saindo em fragmentos, e ele sentia que não poderia mais ignorar os sentimentos que cresciam dentro de si. Lucas não conseguia afastar a sensação de que Clara sabia mais do que estava deixando transparecer. A conversa que tiveram naquele dia não foi suficiente para dissipar as dúvidas que surgiram em sua mente. Ele continuou a frequentar o restaurante, a buscar respostas nas pequenas interações que tinha com ela, mas algo dentro dele sentia que havia algo mais, algo que ela não estava contando. As coincidências, a semelhança, tudo parecia se alinhar de maneira estranha demais para ser apenas uma simples aparência física. Clara, por sua vez, começou a perceber o peso do olhar de Lucas sobre ela. Não era apenas o interesse casual de um cliente que retornava ao restaurante, mas algo mais profundo, mais intenso. Ela se perguntava o que ele estava realmente procurando. Cada vez que ele aparecia, ela sentia como se estivesse sendo observada de uma forma que a fazia se sentir exposta. Ainda assim, havia algo em Lucas que a fazia se sentir confortável, como se ela pudesse confiar nele, mesmo sem saber ao certo por quê. Foi em uma tarde calma que ela decidiu finalmente abrir seu coração. Clara estava se preparando para servir mais uma mesa, quando Lucas, como de costume, apareceu. Mas naquele dia, ele parecia diferente, mais pensativo, mais tenso. Quando ele a viu, não pôde evitar se aproximar. Ela percebeu que ele não vinha apenas para fazer um pedido, mas para falar sobre algo importante. Clara, precisamos conversar, disse Lucas, com uma seriedade que ela nunca tinha visto antes. Ele a guiou até um canto tranquilo do restaurante, onde poderiam falar sem interrupções. Clara ficou nervosa. O que ele queria agora? Eu preciso saber mais sobre você. Lucas começou, com os olhos fixos nos dela. Eu não consigo tirar a imagem de Sofia da minha cabeça quando olho para você, e eu não sei porquê. Você tem alguma ideia do que isso pode significar? Clara suspirou, sentindo uma pressão crescente no peito. Ela sabia que esse momento chegaria, mas nunca imaginou que seria tão difícil. Ela sentou-se na cadeira ao lado dele, seus olhos evitando os dele por um momento. Eu entendo o que você está sentindo, ela disse com uma voz baixa, mas firme. Mas eu também tenho minhas razões para não falar sobre o que aconteceu. Lucas franziu a testa,
surpreso pela resposta evasiva. Ele se inclinou para a frente, tentando entender a hesitação dela. O que aconteceu, Clara? Por que você está se esquivando tanto? Não é possível que essa semelhança entre você e Sofia seja uma coincidência. Clara então fechou os olhos por um momento, como se estivesse fazendo uma decisão interna. Ela respirou fundo e finalmente falou, com a voz carregada de emoção. Eu não sou quem você pensa que sou, Lucas. A verdade é mais complicada do que você imagina. Lucas olhou para ela confuso e apreensivo. Ele não sabia se estava pronto para ouvir o que viria a seguir, mas a curiosidade o dominava, não deixando espaço para mais dúvidas. Eu sou filha de um amigo muito próximo de seu pai, alguém que você conheceu há muitos anos. E eu fui criada em uma pequena cidade longe daqui, onde fui adotada por uma família que nem sabia sobre minha verdadeira origem. Ele estava atônito. Clara era filha de alguém de sua família? Isso significava que ela não era apenas uma mulher parecida com Sofia. Ela tinha uma conexão direta com ele. Mas como isso seria possível? Ele estava começando a entender que havia muito mais entre eles do que ele jamais poderia ter imaginado. Uma conexão de sangue, de um passado que ele nunca soubera que existia. Clara continuou, suas palavras saindo mais baixas, como se ela também estivesse tentando digerir a magnitude daquilo. Eu nunca quis que você soubesse disso. Na verdade, nem eu sabia até pouco tempo atrás. Mas agora, ao ver como você reagiu, não posso mais esconder isso. O coração de Lucas disparou. As palavras de Clara reverberaram em sua mente como um eco ensurdecedor. Ela não era apenas uma estranha com uma semelhança impressionante com sua falecida esposa. Ela tinha uma ligação com sua família, algo que ele nunca imaginou. As peças do quebra-cabeça começaram a se juntar, mas ainda faltava uma grande parte para que ele entendesse completamente a situação. Ele olhou para Clara, tentando processar tudo o que ela acabara de revelar. A confusão era tanta que ele mal conseguiu formular uma pergunta que fizesse sentido. Clara, por sua vez, parecia mais tranquila agora, mas seus olhos ainda estavam carregados de um sofrimento silencioso, como se ela tivesse sido forçada a carregar um peso por muito tempo. Mas, Clara, isso é impossível. Como você pode ser filha de alguém que conheceu meu pai? Eu não tenho ideia de quem você está falando. Meu pai nunca mencionou alguém como você, Lucas disse, sua voz tremendo de incredulidade. Clara suspirou, os olhos fixos no chão. Havia um silêncio pesado entre os dois, uma tensão crescente que tornava o ar quase insuportável. Ela parecia estar em conflito com suas próprias emoções, como se estivesse tentando encontrar a coragem para revelar mais, mas ainda hesitasse. Eu sei que parece loucura, ela começou, ainda evitando o olhar dele. Mas a minha mãe, ela trabalhou com a sua esposa Sofia. Elas eram amigas muito próximas antes do acidente. Lucas se sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ele ficou em silêncio, absorvendo aquela revelação. Sofia e a mãe de Clara haviam sido amigas? Como isso nunca tinha sido mencionado? As peças estavam ali, mas ele não conseguia conectá-las completamente. Eu não entendo, Lucas disse finalmente, sua voz tensa e baixa. Você está dizendo que sua mãe e Sofia eram amigas e que você tem algo a ver com isso? Mas por que você nunca me disse nada antes? Clara levantou a cabeça e o olhar dela finalmente encontrou o dele. Seus olhos estavam cheios de dor, de um passado que ela sabia que nunca poderia ser apagado. Eu não sabia até pouco tempo atrás, Lucas, ela disse com firmeza. Eu cresci acreditando que minha mãe era uma pessoa diferente. Foi só quando comecei a investigar a minha origem, quando fui atrás da minha história, que descobri que ela e Sofia estavam profundamente ligadas. Minha mãe foi a responsável pela sua adoção quando você perdeu sua esposa. E não só isso, fui adotada por uma razão que até hoje não entendo completamente. Lucas se sentiu como se o mundo estivesse desabando sobre ele. A dor da perda de Sofia estava ali, diante dele, misturada com o caos de uma nova verdade que ele ainda não conseguia processar. Clara, a mulher que ele agora via todos os dias, que lhe trazia a lembrança de sua esposa falecida, também tinha uma história entrelaçada à sua, algo que ele não podia compreender de imediato. Então você está tentando me dizer que você sabe sobre o que aconteceu com Sofia? Lucas perguntou, sentindo uma raiva crescente. Sabe o que aconteceu com ela antes do acidente? Por que ela morreu? Ou será que tudo o que você me contou é só uma coincidência estranha? Clara balançou a cabeça lentamente, seu rosto se tornando mais pálido, como se as palavras estivessem tomando
conta dela de uma forma que ela não conseguia controlar. Não, Lucas, não é uma coincidência. Eu tenho uma razão para estar aqui. E isso tem a ver com o que aconteceu com Sofia. O ar parecia mais pesado do que nunca. Clara e Lucas estavam presos em um momento que desafiava toda a lógica que ele havia conhecido até então. As palavras dela, cada uma mais desconcertante que a anterior, deixavam Lucas sem chão, perdido entre o passado e o presente, sem saber mais em quem confiar. Ele olhou para ela, sua mente em um turbilhão de perguntas e emoções, tentando juntar os fragmentos de uma história que ele mal entendia. Clara, o que você quer dizer com isso? Como a sua mãe tem algo a ver com o acidente de Sofia? Lucas perguntou, sua voz firme, mas sua expressão cheia de desespero. Você está me dizendo que ela sabia o que estava acontecendo? Que ela sabia o que Sofia estava enfrentando antes do acidente? Clara fechou os olhos, sentindo um peso esmagador. Ela sabia que Lucas tinha o direito de entender a verdade, mas a dor de revelar tudo a ele parecia quase insuportável. Seu próprio coração estava apertado com a revelação. Ela respirou fundo, tentando encontrar forças para finalmente falar sobre o que ela tanto temia. Eu só soube recentemente, Lucas. Clara começou, sua voz baixa, mas cheia de uma sinceridade que ele não podia ignorar. Minha mãe e Sofia estavam mais envolvidas do que qualquer um sabia. Não era apenas uma amizade comum. Havia segredos, coisas que estavam sendo escondidas, tanto de você quanto de todos ao redor. Lucas se sentiu como se estivesse prestes a desmaiar. Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. Sofia, sua esposa amada, que ele acreditava conhecer completamente, tinha escondido coisas dele? Ele nunca imaginaria que sua vida estava tão cheia de segredos. Ele olhou para Clara, que parecia carregada de uma tristeza profunda, e sentiu que ela estava prestes a revelar algo ainda mais devastador. Minha mãe foi a última a ver Sofia antes do acidente. Elas estavam em um jantar, e algo aconteceu naquela noite. Algo que a minha mãe nunca me contou até recentemente. Quando eu comecei a procurar respostas sobre a minha origem, tudo veio à tona. Clara parecia ter dificuldade para continuar. Ela sabia que o que ia dizer a seguir mudaria tudo, que talvez Lucas nunca mais olhasse para ela da mesma forma. Mas ela não podia mais ficar em silêncio. O segredo que ela guardava há tanto tempo precisava ser revelado. Eu fui adotada, Lucas. Fui adotada por sua sogra. Minha mãe, antes de morrer, me revelou que o acidente de Sofia não foi uma tragédia comum. Clara olhou para ele com olhos tristes, como se estivesse se despedindo de um mundo que ela sabia que nunca mais seria o mesmo. Sim, Lucas. Eu fui adotada como parte de um plano que sua mãe e meu pai tinham. Eles estavam tentando proteger algo que envolvia a vida de Sofia e o futuro de todos nós. E eu fui a peça final dessa história. Uma peça que agora, infelizmente, você tem o direito de saber. Lucas sentiu o peso daquelas palavras caírem sobre ele. Ele estava sendo arrastado para uma rede de mentiras, segredos e traições. A mulher que ele acreditava ter sido sua esposa fiel, sua família, todos estavam conectados em algo muito maior do que ele poderia imaginar. O silêncio entre Lucas e Clara era sufocante. Lucas estava atônito, tentando digerir a magnitude das palavras dela, mas elas não paravam de reverberar em sua mente como um eco insuportável. O que ele imaginava ser a verdade sobre sua vida, sobre Sofia, estava sendo desmantelado peça por peça. E a figura que ele via todos os dias em frente ao restaurante, Clara, era agora o centro de um mistério ainda mais profundo. Ele se levantou, andando de um lado para o outro, tentando entender o que isso tudo significava. Cada passo parecia afastá-lo mais da realidade que ele conhecia. Clara o observava em silêncio, com uma expressão cheia de dor e arrependimento, mas também com um olhar que parecia querer pedir desculpas por tudo o que estava acontecendo. "Por que você me contou isso agora, Clara?" Lucas perguntou, sua voz tensa e cansada. "Por que esconder isso de mim durante todo esse tempo? Eu precisei descobrir por mim mesmo?" Clara olhou para ele com os olhos lacrimejados, mas não conseguia encontrar uma resposta simples. Ela sabia que tudo o que ela fizera até aquele momento não podia ser apagado. Sua decisão de contar a verdade agora, de se abrir sobre o que havia acontecido, estava dando fim à tranquilidade que ela tentou construir.
Mas talvez fosse isso que Lucas precisasse para entender. Talvez, finalmente, a verdade o libertasse também. Eu não sabia como te contar, Lucas. Ela murmurou. Eu estava com medo do que isso iria causar. O que você faria com essa informação? Você já perdeu tanto. E eu não queria ser a pessoa que tiraria mais de você. Lucas parou e a olhou, seus olhos preenchidos com uma mistura de raiva e tristeza. Ele não sabia mais em quem confiar, mas uma parte dele, uma parte muito profunda, entendia o que Clara estava dizendo. Ela não era a responsável pelos erros do passado. E talvez ela estivesse tão perdida quanto ele. Eu entendo que você estava com medo, Lucas disse, sua voz mais suave agora, mas ainda carregada com o peso do sofrimento. Mas você não pode simplesmente esconder a verdade de mim, Clara. Eu não posso mais viver na escuridão. O que aconteceu com Sofia, com minha família, tudo isso precisa ser resolvido. E se você tem todas as respostas, então me diga agora. Clara olhou para ele, seu coração apertado. Mas finalmente ela sabia que não podia mais esconder nada. As palavras dela eram um peso, mas era um peso que precisava ser compartilhado. Eu sei que isso vai ser difícil de aceitar, Lucas, mas o que sua mãe fez e o que meu pai fez estava relacionado a um segredo muito maior. Um segredo que envolvia a sua herança. Sua mãe e meu pai estavam envolvidos em algo que, se fosse descoberto, poderia destruir tudo. Eu sou parte desse segredo. Lucas sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele nunca imaginaria que a verdade fosse tão devastadora. Ele se afastou dela, a mente girando, enquanto ele tentava entender o que aquilo significava para ele e para todos os que estavam ao seu redor. A mentira estava sendo desfeita, mas as consequências eram maiores do que ele poderia imaginar. Você é parte disso? Lucas sussurrou, sua voz fraca. Como? Como isso pode ser possível? Clara olhou para ele, sua expressão triste e resignada. Ela sabia que a verdade que estava prestes a revelar era a última peça do quebra-cabeça, a chave para tudo o que havia acontecido. E ela finalmente estava pronta para entregar essa chave a Lucas, para que ele entendesse que a vida deles dois, apesar de todas as semelhanças e coincidências, estava prestes a ser transformada para sempre. Sim, ela disse, com uma calma que contrastava com a intensidade do momento. Eu sou a chave para tudo. Sou a ligação entre o passado e o presente. E você precisa saber que a morte de Sofia não foi um acidente. As palavras de Clara ecoaram na mente de Lucas, como um trovão que não podia ser ignorado. A morte de Sofia, a mulher que ele amava, que ele acreditava ter perdido em um acidente trágico, não havia sido acidental. Mas quem estava por trás disso? O que ela queria dizer com isso? A pergunta martelava em sua cabeça sem descanso. Clara o observava, sua expressão comovida e apreensiva, enquanto ele tentava processar tudo. Ela sabia que a verdade poderia destruí-lo, mas também sabia que ele precisava ouvi-la. Ela não era apenas a garçonete que ele encontrou naquele restaurante. Ela era a chave para entender tudo o que aconteceu no passado, para entender a verdadeira história de sua esposa e de como as peças se encaixavam. Então, o que você está dizendo é que a morte de Sofia foi planejada? Lucas perguntou, sua voz agora trêmula. A incredulidade de suas palavras refletia a dor e a confusão que ele sentia. Clara balançou a cabeça, seus olhos cheios de tristeza. Ela desejava poder voltar no tempo, impedir que Lucas soubesse de tudo, mas não havia mais como esconder. A verdade precisava ser dita, mesmo que isso destruísse tudo o que ele acreditava. Não foi planejada diretamente, Lucas, ela disse, sua voz suave. Mas havia uma conspiração por trás de tudo isso. O acidente, ele não foi acidental, mas Sofia não sabia disso. Ela estava sendo manipulada e isso a levou a um destino que nenhum de nós poderia prever. Lucas deu um passo atrás, como se a simples proximidade de Clara o estivesse sufocando. Ele sentia como se estivesse afundando em um abismo de incertezas. E Clara era a única pessoa que poderia ajudá-lo a entender a profundidade desse buraco. Mas isso significava confrontar a verdade mais amarga de todas. Então, alguém queria que Sofia morresse? Quem faria isso?
Ele perguntou, a raiva começando a brotar em seu peito. E o que tem a ver você com tudo isso? Clara respirou fundo, sabendo que agora era o momento de revelar o segredo final. Sua história não era apenas um reflexo do que aconteceu com Sofia, mas uma peça-chave para a verdade que ele precisava entender. Ela olhou para Lucas, decidida a não deixar nada oculto, a não permitir que ele fosse mais uma vítima dessa teia de mentiras. Eu fui criada como parte de um plano, Lucas, ela explicou, sua voz forte agora, apesar da dor que sentia. Sua mãe sabia sobre a conspiração, mas não podia fazer nada. Meu pai foi o responsável pelo que aconteceu com Sofia. Ele foi o mentor por trás de tudo isso. Eles queriam tirar Sofia do caminho, e eu fui envolvida porque a minha vida foi trocada, manipulada, para que você não soubesse de nada. Lucas sentiu o ar faltar em seus pulmões. Cada palavra dela era como um golpe brutal em seu coração. Seu pai, sua mãe, a vida que ele havia conhecido, tudo aquilo estava desmoronando diante dele. O rosto de Clara, a mulher que ele agora via todos os dias, que parecia se assemelhar tanto à sua esposa falecida, se tornava o último elo de uma história que ele não podia mais controlar. Meu pai, ele fez isso? Lucas sussurrou, o choque e a incredulidade tomando conta de seu ser. Mas por que, Clara? Qual era o motivo de tudo isso? Por que destruir minha vida e a vida de Sofia? Clara, com os olhos cheios de lágrimas, olhou diretamente para ele, sabendo que a revelação final seria ainda mais dolorosa. Mas a verdade precisava ser dita, e ela não podia mais esconder. O motivo, Lucas, foi o dinheiro, o poder. Seu pai sabia que Sofia estava prestes a descobrir algo que poderia destruir a fortuna da família, e ele não podia permitir isso. Ele estava desesperado para proteger sua herança, e minha mãe estava envolvida porque ela queria proteger sua filha, mas no fim, fomos apenas peças em um jogo maior. Lucas caiu de joelhos, o peso da revelação esmagando-o de tal forma que ele não conseguia mais se manter em pé. Ele havia perdido sua esposa, Sofia, de uma forma que ele nunca imaginou. Agora ele estava descobrindo que a vida dele, toda a sua história, havia sido construída sobre mentiras e manipulações. O grito que ele soltou foi de dor pura. A raiva e a tristeza se misturando em uma explosão emocional que ele não sabia como controlar. Clara se ajoelhou ao seu lado, seu coração partido ao vê-lo sofrer daquela maneira. Ela queria fazer mais, queria ser a salvação dele, mas sabia que não poderia ser. A verdade estava ali, diante deles, e nada mais poderia ser feito. Eles estavam irremediavelmente mudados para sempre. Eu sinto muito, Lucas. Ela sussurrou, as palavras um reflexo da dor que ela sentia. Eu não queria que fosse assim. Eu nunca imaginei que isso nos destruísse, mas agora você sabe a verdade. A história deles estava longe de ser simples, mas talvez com o fim de uma mentira, começasse o início de um novo caminho para Lucas. Um caminho onde a verdade finalmente prevaleceria, não importa o quanto fosse dolorosa.